Opa, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem está chegando, boa noite. Hoje o nosso encontro com o advogado eleitoral Daniel Rena. Deve estar entrando aí já já. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Aí. Paradinha. Beleza. Bom, boa noite para quem está chegando na live. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é relacionado a partidos. Deixa eu avisar o Daniel. O Daniel já entrou aí. Vou convidar ele para a live para a gente começar o nosso bate-papo. Vou deixar fixado aqui. Boa noite, guerreiro, nosso amigo Daniel Rena. Tá me ouvindo bem? Como é que você tá, meu irmão? Tô bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, perfeito. Eu ia fazer Cara, no escritório, mas eu tive que vir para casa com filho, você sabe como é que é, né? E acabei que eu tô fazendo de casa mesmo. perfeito. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por ter aceitado esse convite para a gente bater esse papo, né, na maratona aqui sobre direito, legislação, tudo que envolve aí o aspecto legal e contábil da política. E antes de mais nada, para quem não sabe, o Daniel a gente trabalhou junto, a gente já se conhece há bastante É tempo. verdade. Mas se apresenta o pessoal aí, Daniel. Meu nome é Daniel Rena, sou advogado. Eu fui procurador da Câmara Municipal de Volta Redonda por um ano. Depois eu fui convidado pelo ex-prefeito Samuca Silva, né, para ser assessor dele. Fui assessor, trabalhei com o Márcio e aprendi demais com o Márcio. Sou especialista em direito do trabalho, especialista em direito eleitoral. E, Márcio, eu vou falar uma coisa para você, rapaz. Enquanto eu estava te esperando aqui, pode contar aqui um caos? Pode, Eu claro. estava me lembrando que numa eleição para governador, não é a última agora, a penúltima, um jovem marqueteiro de Volta Redonda, rapaz, estava começando a ganhar espaço. E eu me lembro que esse marqueteiro estava no último debate do governador. Esse jovem estava comigo no telefone. Ele falava assim comigo: Guerreiro, dei essa orientação para o candidato. Aí daqui a pouco eu olhava lá, o cara fazia igualzinho, né? E é você, né, com o nosso ex-governador. E ele Pai, ganhou o debate e venceu a eleição, né? Eu nunca me esqueço disso. Muito legal. que lembrança incrível, porque é uma coisa que nem eu recordava mais. É, Foi um pedido que, na época, o candidato fez a um deputado federal que a gente trabalhava. isso mesmo. E aí o deputado me ligou e falou: Márcio, eu conversei com o candidato aqui ao governo do estado, ele quer umas dicas. O que você perguntaria? O que você colocaria aqui na pauta para ele estudar? Eu Pois fiquei aquilo, né? Falei: eu tenho muito daquela síndrome do impostor, né? Falo, mas eu não tenho capacidade quem para sou eu? falar. Quem sou eu? Mas vou escrever, né? Vai que ele resolve passar o olho, alguma coisa ajuda ele, ele só amassa o papel e joga fora. E a última pergunta dele, eu lembro até hoje que foi realmente uma Foi, das perguntas que a gente sugeriu. Muito bom, muito legal, cara. foi. Eu Boa, tenho boa lembrança. muito orgulho de estar ali com você. E você é um cara sensacional. Ô, Daniel, obrigado. Você também é, viu? Para quem não sabe, o Daniel é uma das figuras mais icônicas aqui e profissionais da nossa região. Um cara super reconhecido, bem conceituado demais. Então, volto a dizer, Daniel, muito obrigado por ter aceitado a fazer esse bate-papo com a gente aí. Está participando do segundo dia da live, né? Ontem a gente teve a Rebeca aqui falando sobre o que Rapaz, pode e não pode para a campanha. Você chegou a acompanhar? muito legal. Ela falou sobre a guerra jurídica durante a campanha. E Volta Redonda, que é aqui o interior, vamos falar que essa região do interior não faz muito isso. Mas você sabe por que não faz, Márcio? Hum. Porque não investem em bons profissionais do direito, da contabilidade. Na última Acabou eleição, de entrar aí. na última eleição, Márcio, o que eu peguei agora, nesse momento agora, de contas e de defesa para fazer no tribunal de candidatos, não está no gibi. O que aconteceu? Os caciques políticos, os donos dos partidos, pegam alguns advogados que nem atuam na área e colocam para assinar pelo partido. Mas não sabe que o prazo eleitoral ele é sério. Em 3 dias se resolve tudo num final de semana.
Então, assim, gostei muito do que ela falou e fica a dica. Candidato, vai sair mesmo? Vou. Escolhe o seu marqueteiro, tem que estar do seu lado, o seu advogado e o seu contador. Não tem como ficar sem esses três. Depois você parte para conquistar o voto. É um tripé, né? É um tripé É o tripé. que sustenta a campanha, né? A gente tem É, aí. Eu estava falando isso ontem com a Rebeca. Mesmo que o marqueteiro, o profissional de comunicação, acabe, às vezes, discutindo bastante com o advogado, de qualquer forma, ele sabe a importância daquela pessoa numa campanha, daquela figura, porque ele sabe que se der algum problema, ele sentir inseguro, ele tem alguém ali que vai tirar a dúvida dele, que vai ajudar ele a elucidar aquela questão, né? Eu sempre falo, vamos fazer tal coisa? Vamos. Peraí, será que isso pode dar problema? Não, vamos perguntar para o advogado primeiro. A gente leva para e ele. bacana você está falando isso, porque não é só durante a campanha, um problema de propaganda política, por exemplo, propaganda eleitoral, mas o nosso assunto de hoje é desde antes de começar o jogo. Isso aí. Porque você, Márcio, quando for pegar os seus clientes, você vai falar assim, olha só, segundo a legislação que modificou, a regra do jogo agora, você precisa chegar a tantos mil votos, senão você está fora da disputa. Então, quer dizer, o direito ele vai nesse início, no pré, vai passar durante a eleição e no pós também nas prestações de conta e nas defesas. Entendeu? E depois no mandato também. Eu, por exemplo, sempre que chega por exemplo, a gente está no mês 8, né? Entramos no mês 8, mas eu ainda estou fazendo prestação de contas do primeiro semestre, e o primeiro semestre legislativo não começa em janeiro. O semestre legislativo começa em março, né? Aqui da Alerj, no caso. Então, eu estou fazendo prestação de conta ainda do primeiro semestre. Então, quando a gente termina o material gráfico, a primeira coisa que faz é mandar para o jurídico. É isso aí. Passa o olho aí, amigo. Vê se tem nada que a gente pode falar que pode. Porque às vezes passa, às vezes pode acontecer. Claro que passa. Às vezes pode acontecer de alguma coisa ali, fugir da legislação, porque o marqueteiro, o profissional, a equipe de comunicação pensa muito. E executa muitas coisas. E às vezes é o que eu sempre falo. Eu quero, às vezes, pegar o candidato e mostrar que ele é o melhor candidato do estado, da região, que ele é o cara. Mas, às vezes, nesse ato de você querer mostrar que ele é o cara, e aí, mesmo que você seja um profissional que tenha muita cautela, pode acontecer de você dar um vacilo e escrever uma linha ali errada, né? Tem um candidato que vai ser um pré-candidato, né, da nossa região aqui, tenho muito carinho, não vou falar o nome, mas tenho muito carinho. Tudo que ele vai fazer, ele me manda antes. Aí falou, Dani, o que você acha dessa propaganda que eu estou fazendo? Posso? Falei, pode. Falei, só não se esquece que se você gosta muito desse slogan, dessa cor que você está usando, deixa para a campanha. Se você usar agora, você não vai poder usar depois. Inclusive, esse foi um dos assuntos de ontem da live com a Rebeca. Quem quiser ver a live de novo, a live tá aqui no Instagram e também tá lá no meu YouTube. Todas as lives que eu fiz até hoje estão no meu canal do YouTube, para quem quiser consultar, ir lá. A Márcia é uma das pessoas que eu já fiz live. Beijão. Tá sempre acompanhando a gente aí. E Daniel, conta pra gente assim, como que você entrou, foi para essa área do direito e como que você atua hoje em relação à área que você escolheu, que é essa parte eleitoral. A verdade é que a eleição, né? Não é o direito eleitoral, mas a eleição está na minha vida desde sempre. Eu sempre amei a eleição, eu sempre amei o dia da eleição. Desde 4 anos de idade, eu ficava acompanhando futebol no radinho e a apuração dos comentários. Isso é uma coisa que eu sempre amei. São duas coisas, futebol e política, né? E conforme eu fui crescendo, veio a paixão pelo direito. Eu tenho essa coisa de fazer justiça, gosto da argumentação. E assim que eu me formei, comecei com o direito do trabalho, e aí tive a oportunidade, né? Conheci alguns caciques da política da região, que foram me introduzindo na política, e aí eu fui me especializando. E assim, são duas paixões, o direito e política. Eu costumo dizer que a política é aquilo que eu faria, e não estou falando só direito eleitoral, não, política como um todo, tá? Participar
do pleito. É algo que eu faria até de graça. Eu gosto mesmo, sabe? Quem te conhece sabe que isso é verdade. Você É. realmente, eu falo, um entusiasta da política aí e até inspira outras pessoas a gostarem de política e nem sempre É, gostam tanto. a gente da política que não gosta da política, né? Eu A gente lembro vê que quando eu trabalhei com o Daniel, às vezes a gente tinha alguns eventos de noite, né? Reuniões, tarde da noite, e todo mundo estava cansado, né? E o Daniel sempre é um cara que estava muito animado, que ele adorava aquele processo ali de não, vamos falar sobre política, vamos conversar sobre a cidade, vamos ver o que pode melhorar. Então, realmente, o Daniel é um entusiasta da política e vale a pena seguir o trabalho dele no Instagram, que que, ele fala muito sobre a parte de direito, então sigam ele aí. E daqui a pouco ele começa a atuar também na política, já já tá aí botando a cara nas quando campanhas. for aproximando, a gente começa a falar. Perfeito. O nosso tema de hoje, inclusive, eu escrevo na revista de um amigo nosso, né, do Adriano Lizarelli, um abraço para ele. O E eu grande escrevi Pisarelli. sobre esse tema, inclusive, na revista dele, na última edição, sobre vai ser a eleição dos blocões, né? No final eu vou falar por que eu penso assim, mas não vamos falar tópico a tópico, porque isso passa pela mudança eleitoral que aconteceu, entendeu? Vamos por parte, então, aqui, até a gente chegar nessa questão, porque eu acho que é uma dúvida geral, e é uma dúvida, às vezes, minha também, porque eu, por exemplo, acompanho as notícias, né? Uhum. Mas não acompanho, de fato, toda resolução que sai, toda norma que é publicada. Eu acabo, às vezes, ficando sabendo por notícias ou por outros profissionais que eu sigo e falam sobre isso. Então, vamos começar direto pela questão dos partidos e das mudanças, Daniel. Explica para a gente assim, a gente teve lá mudanças, né? 2016, 18, 20 e agora 22. O que a 22. gente espera para 2024? Então, primeiro a gente tem que comentar que o Código Eleitoral, tá, o novo Código Eleitoral, ele já está aprovado na Câmara dos Deputados e só está precisando da última canetada do Senado. Mas, para que ele faça efeito na eleição do ano que vem, ele precisa ser promulgado até dia 5/10 desse ano, tá bom? Então, assim, Perfeito. tem um novo Código Eleitoral? Tem muita mudança? Tem, mas por enquanto ainda não está valendo essas mudanças. Essas mudanças mais grossas, elas só vão acontecer se ele conseguir ser promulgado até dia 5/10, tá? Por quê? Porque o Código Eleitoral deste ano. Ok. Porque o código eleitoral, como você acabou de falar, é uma bagunça. É um código cheio de resoluções e cada resolução modifica o entendimento tanto do Código Eleitoral como da lei das eleições, né? Antes de começar diretamente no ponto, porque assim, Daniel, mas você está me dizendo então que o Código Eleitoral, se não entrar em vigor, não vai ter mudança? Não, teve mudança. Houve uma lei que modificou algo muito sensível que vai mudar toda a regra do jogo, tá? Perfeito. Mas antes disso, só para não perder, eu queria só dizer o seguinte: na última eleição municipal, nas últimas eleições municipais, a coligação já não estava valendo mais na proporcional, que é para vereador, né? A coligação ela só serve, ela só vale para prefeitos. Porque antigamente como é que você fazia? Você pegava, juntava o MDB com o PT, cada um fornecia, por exemplo, em Volta Redonda são 30, eram 32, eu vou sempre usar Volta Redonda como base. Perfeito. Eram 32 candidatos. 22 do PT, 10 do MDB ou vice-versa, eles lançavam aquela chapa e concorriam às vagas. Acabou. Na última eleição já não teve. Mas nasceu uma figura nova, duas figuras novas. Primeiro, a fusão de partidos. O que é a fusão de partido? É o exemplo do DEM e do PSL. O DEM falou assim, olha, eu estou cansado de ser DEM. PSL, estou muito vinculado ao ex-presidente, também estou cansado. Vamos fazer um partido só? Vamos. E por que eles não criaram um partido lá no berço? Porque eles já aproveitaram que eles não precisavam o quê? Das assinaturas, eles já tinham um número de deputados para vencer a cláusula de barreira. Então, quando há uma fusão de partidos, nasce um novo partido, um novo CNPJ, e não tem mais o que se discutir. Certo? No caso, nasceu daí União Brasil, né? Isso aí, nasce-se o União Brasil. Agora nós temos a federação. E a federação ela é um ornitorrinco, né? Exato. E quando acabou com a coligação, eles falaram, mas como é que nós vamos fazer agora? Ali, até 2030 vai ter a cláusula de barreira. Partido que não atingir o número X de deputados federais vai ficar sem verba partidária.
Aí eles criaram a federação. Federação, você pega um partido, pega outro, junta ele, eles ficam juntinhos durante 4 anos. E aí, tudo que toca para um, toca para o outro, inclusive os valores, mas eles são obrigados. Eles se juntaram na eleição federal, né, estadual. Eles são obrigados a passar pela eleição municipal unidos em todo o Brasil. Nós temos alguns exemplos. PSDB Cidadania, né? E nós temos PT, que é o partido do presidente, PT, PV e PCdoB. Então, esses partidos vão ter que concorrer juntos. O Podemos e o PSC também são... Exatamente, esqueci o poder. Exatamente, é isso. E esses partidos estão juntos. Então é o seguinte, o Podemos quer? Chama. PT quer? Chama o PV. Não tem como fugir disso, tá? Isso leva 4 anos e em 4 anos cai, diferente da fusão. Dito isso, eu fiz aqui, eu tenho minhas anotaçõezinhas, tá? Eu gosto de anotar tudo que eu vou falar. Bom. Falei para você do novo código, né? E eu disse que existe uma nova lei. Ela é a Lei 14.211 de 2021. O que essa lei fez? Você vai se lembrar disso, Márcio? Há um tempo atrás, há uns anos atrás, os grandes caciques da política nacional falaram assim, pô, vamos fazer eleição só dos mais votados no Brasil? Ganha quem tem mais voto. Né? Você lembra disso? Lembro. Que a discussão da forma eleitoral lá atrás era essa? O Congresso e o Senado juntou e falou, não, pô, desse jeito você vai matar os candidatos menores. Ninguém nunca vai ter oportunidade. Nunca vai ter oportunidade. Eles, pô, cara, ninguém dá ponto sem nó, né? Eles se uniram, falaram, peraí, então vamos criar uma lei para aprimorar o Código Eleitoral. E foi criada essa lei. E ela modificou algumas coisinhas bem que vai mudar toda a regra do jogo. Por isso que no final eu vou falar a respeito do que vale a pena ou não hoje com relação a partido político, tá? Porque vai mexer diretamente na matemática da eleição. A primeira, se quiser fazer alguma pergunta, vai me perguntando, porque é um tema que ele é muito criterioso, sabe? Eu tenho umas questões para te trazer daqui a pouco, mas eu vou deixar você avançar um pouco mais, principalmente nessa parte da matemática, né? Que é essa soma e do quociente eleitoral. Eu fiz aqui a primeira anotação, eu fiz aqui, ó. A primeira modificação que vale ser ressaltada é no artigo 109, parágrafo 2º do Código Eleitoral, que muda a quantidade de candidatos por partido. Como é que isso funcionava antigamente? O que a lei falava? O município teria o número, né, de candidatos, seria o número de cadeiras mais a sua metade. Como é que funcionava em Volta Redonda? Volta Redonda são 21 cadeiras. Mais a sua metade, você tinha, né, dava quase 32, então você arredondava para 32. Você tinha 32 candidatos. Porém, isso mudou. O que essa lei... 32 candidatos dentro de um partido. Dentro de um mesmo partido, porque o partido, quando vai sair, né, quando o partido vai lançar a sua nominata, ele precisa ter um número de candidatos. Como é que era, gente? O número de cadeira mais sua metade. Então, em Volta Redonda davam 32, 21 mais 11, né? 32 candidatos, respeitando a cota de gênero de 30%. Perfeito. O que essa lei falou? Olha, agora não é mais assim, não. Agora é o número de cadeira, 21 mais uma. Então, hoje, quantos candidatos nós temos, por exemplo, em Volta Redonda? 22. Em locais onde são 9 candidatos, por exemplo, na cidade de menores. 10. Aí, assim, a primeira coisa que eu quero... Peraí, Daniel, só... Sergião, manda sua pergunta. Aqui no box tem um ponto de interrogação com um balãozinho. Manda lá, que depois eu vou deixar fixo para responder para todo mundo ver também, viu? Que aí o pessoal consegue enxergar também a pergunta depois. Então, assim, a primeira questão para os marqueteiros, hein? Agora é para o marqueteiro dar o toque no cliente dele. Olha, se você tinha 32 candidatos, por exemplo, em Volta Redonda, e hoje você tem 22, você está me dizendo que 30%, você tem 30% a menos de quê? De candidato. Então, quem se colocar melhor nas redes sociais, quem pedir melhor o voto, ele tem 30% de votos no ano. Ah, Daniel, isso vai ser dividido irmãmente? A gente sabe que não. Quem se apresentar melhor para a sociedade vai ganhar essa parte. Isso aí. E com isso,
é um termo chulo, pejorativo, mas os rabiolas acabaram. É, O que era, e o rabiola? é bom explicar isso, Daniel. E é bom explicar, vamos chamar de puxador de voto, né? Vamos chamar de rabiola. Os puxadores de voto, muita gente ainda não entende Eu não vou que ele chamar vai ser prejudicado. eu não vou chamar de puxador de voto, porque eu trato como puxador de voto o mais votado, o Cabeça. cabeça. Então, por isso que o rabo é rabiola. Mas vamos falar assim, os candidatos de menor votação. Como é que isso funcionava em Volta Redonda antigamente? Pô, você precisava de 10 caras aí bons, acima de 600 votos, e você precisava do restante ali, com uma votação de 150, 200. Hoje não tem mais isso. Por que que não tem, Daniel? Porque o coeficiente eleitoral em Volta Redonda, apesar de mudar o número de candidatos por partido, não diminuiu. Então você vai ter que atingir os mesmos 8 mil votos com um número menor agora de candidato. Então, um partido hoje ele não pode mais ser montado com aquela visão de chama quem quiser. O Tião da esquina, o João do futebol. Não cabe mais. Hoje você vai ter que estudar o perfil de cada candidato. E isso vai mexer muito no jogo. Por quê, Márcio? Porque nós sabemos que muita gente não tem condição financeira para vir candidato. E os grandes puxadores de votos, caciques dos partidos, eles mantêm financeiramente algum desses caras. Sim. Só que você manter um cara de 150 votos, talvez vai te custar R$ 500 por mês. Agora, um cara de 800 a 1.200 votos, esse cara é caro. Então, hoje, manter um partido com a nova regra do jogo ficou caro. E aí você vai ter que parar e pensar assim, e agora, José? O que eu faço? Eu vou para um blocão e gasto o dinheiro comigo, porque daqui a pouco você vai entender, eu tenho que atingir um número mínimo de votação, ou eu invisto e tento fazer aquela votação meio a meio, correndo o risco de não ter candidato, porque todo mundo vai saber a regra do jogo. É isso que eu ia te perguntar. Você acha, Daniel, que com essas mudanças, com essas alterações e com essas, vamos chamar assim, não vou colocar como dificuldade, né? Mas nesse modo do game mais hard, né? Virou uma peneira também, né? Acabou sendo uma peneira para candidatos. É uma peneira. Eu não acredito mais em ninguém enganado. O que era o cara enganado? Quando eu acabar de ler aqui tópico por tópico, você vai entender. Aquele cara que sonhava no efeito Neto, que é o nosso prefeito que monta partido muito bem, e ele conseguir eleger pessoas com 900 votos, isso inexiste. Hoje, em Volta Redonda, a nota de corte é 1.600 votos, e eu vou falar por quê. E o cara, meu irmão, se você não tem dinheiro nem para pegar ônibus, infelizmente é uma verdade, se você não tem nenhum recurso financeiro, se você é aquele cara que, cara, não vai ter como você ser candidato. E eu não estou aqui desencorajando ser político nem candidato, não, porque a gente sabe que eleição, Márcio, é até ganhar. Então venha, mas venha sabendo que você vai ter que ir galgando eleição por eleição. Porque ganhar hoje numa primeira, novamente, como eu participei do Rodrigo Furtado lá atrás, que também é um candidato que eu trouxe naquela época, ganhou com 1.000 votos, hoje não existe mais, você vai entender. Você vai entender na vaga da sobra, que é onde essa galera entra. E aí a gente fica mais claro que quanto mais você trabalhar bem nesse período de pré-campanha, para uma construção de imagem sólida e para uma política que vai te trazer bons resultados ano que vem, é melhor, né? O Márcio, é fantástico isso que você está falando, porque eu dei o exemplo do Rodrigo, que é um amigo, eu tenho certeza que ele não liga, eu dei o exemplo dele. Eu convidei ele para ser candidato há uns anos atrás e ele se filiou no último dia do prazo de filiação, que ele aceitou o meu convite. E ele ganhou uma eleição com 1.000 votos. Hoje ele estaria fora. Talvez se hoje ele tivesse começado, se naquela época ele tivesse começado um ano antes, fazendo o trabalho de marketing correto, demonstrando o que ele quer para a população, o storytelling dele, talvez, não. Eu quase certeza, ele teria atingido a votação que ele precisa. Então, assim, não cabe mais a eleição surpresa, sabe? Você vai ter que trabalhar antes. É isso aí, é bom. E é bom que quem está assistindo, está acompanhando e é pré-candidato, já entenda isso. Porque cada vez mais as eleições elas vão ficando mais complexas. Por quê? Acho que primeiro pelo entendimento da população em geral que consome cada vez mais política. Muito. Isso acaba criando
a necessidade da política se atualizar também. E aí, com isso, as campanhas vão ficando mais caras, mais difíceis, e a comunicação é a melhor saída para uma campanha mais barata e mais efetiva. Mais barata, exatamente. Eu concordo muito com você. Além de mais barata, nós estamos percebendo também que a eleição de material, ela já não é tão forte mais, né, Márcio? Não, não é. Não é, muito pelo contrário. Quando a gente... Eu sempre falo isso, né? Eu sei que é muito comum, não me entendam mal, muito comum em cidades pequenas. O Ronaldo tá brincando aí, vai ter candidato a prefeito infartando em janeiro. É muito comum em cidades, principalmente no interior, a gente trabalhar muito ainda com a quantidade grande de papel e com as mídias tradicionais, as offline, né? Sim. Que é o carro de som, a panfletagem, o rádio hoje nem coloco mais como mídia offline, porque o rádio hoje está online também. Online, Mas algumas dessas coisas, pergunta para as pessoas na rua, quem gosta de carro de som? Ninguém gosta de carro de som. 50. Quem gosta da calçada suja de material impresso? As pessoas não gostam também. Não pense que... Ó, eu sempre falo isso nas minhas palestras. Não pense que a pessoa vai acordar, abrir a porta da casa dela, o portão, vai olhar lá 10 santinhos, vai pegar um e vai falar: ai, que lindo esse menino. Esse aqui que eu vou votar. Não é esse efeito, não existe efeito cigana. Não tem. A pessoa vai pegar o papel e vai xingar assim, FDP, deixando o papel na minha... Eu lembro que na última campanha, tem um vereador eleito de Volta Redonda, que tinha uma campanha muito bonita na época. E ele tinha uma campanha muito bonita nas redes sociais. Eu lembro que um dia eu vi uma galera descendo o cascudo nele, porque falando assim, cara, eu acordei hoje e tinha 10 santinhos seus na minha porta, cara. Que porcaria é essa? Então, assim, as pessoas não gostam, as pessoas se incomodam. Então, a mídia online é o caminho. O caminho para o convencimento, o caminho para o conhecimento, o caminho para o entretenimento. Então, tá tudo na mídia online disponível para quem é pré-candidato. E a economia também, né, Márcio? Porque o que acontece? Hoje a eleição, ela praticamente, toda ela é feita com verba pública, né? E nós sabemos que a capital, o dinheiro chega e no interior não chega. E quando chega, chega mastigado. Chega Então, mastigado, é isso aí. se você não usar esse dinheiro de forma correta, você vai ficar de fora do jogo. Então, assim, tem que usar muito bem, tem que usar muito de forma correta. Entendeu? Antes da gente continuar, vamos responder a pergunta do Sérgio aqui, Daniel. Ó, qual o mínimo de votos teria que ter os candidatos já testados para poder disputar uma eleição? Olha só, essa pergunta do Sérgio é interessante, mas eu não posso falar em candidato testado ou não testado. Na verdade, a matemática é exata, né? Quando chega a votação lá que o TRE está analisando lá, ele não vai analisar se eu fui testado ou se eu não fui testado. Ele vai analisar o seguinte, eu vou começar a falar a regra, o Sérgio vai entender. Para um partido político, porque existem duas formas de voto, tá? De vaga. A vaga direta, que é quando o partido atinge coeficiente eleitoral, e as de sobra. Você sabe como é que é o coeficiente eleitoral? Explica. Coeficiente eleitoral é o seguinte, eu estou aqui do lado, eu estou com um papel e uma caneta que eu gosto de rabiscar, tá? Você tem em média, em Volta Redonda, 166 mil votos nas urnas. Daniel, mas Volta Redonda não tem 250 mil eleitores, blá, blá, blá. Não. Eu estou falando em quem é voto válido, tá? Muito bom, vamos lá. Para dá uma pausa. Isso. Fala de novo, Daniel, para as pessoas entenderem. O que é o voto válido? Volta Redonda tem 230 e poucos mil eleitores. Mas, em média, vão às urnas votar em A, B, C, branco ou nulo, 166 mil pessoas. Isso é voto válido, tá? Perfeito. Beleza? Aí você pega esses votos e divide pelo número de cadeira que a gente tem na Câmara Municipal, por exemplo, de Volta Redonda, que são 21, tá? Quando você faz essa divisão, quantos votos? Você pode fazer na sua calculadora aí. Vai dar, em média, 8 mil votos, tá? Então, um partido, para fazer um candidato direto, o que ele tem que ter feito? 8 mil votos. Daniel, mas o meu partido sonha em fazer 2 candidatos direto. O que ele tem que ter? O dobro. Normal. 16 mil votos. Daniel, mas é só o candidato, é só meu partido ter esse voto e o mais votado entra? Sim.
desde que esse candidato tenha 10% da votação. Então, esse candidato na vaga direta, tá? Estou falando de vaga direta. Ele tem que ter pelo menos 800 votos. Lembrando que, se você caiu de 32 para 22 candidatos, sendo 7 mulheres, e aqui não é preconceito, mas geralmente elas têm uma votação um pouco menor, tá? Isso é histórico, não é o Daniel que está falando, não. Como que você vai fazer um partido com 8 mil votos, tendo o seu puxador com 800 votos, só com 22 candidatos? Então, hoje, Daniel, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que um partido não vai atingir isso se o puxador de voto, que é o mais votado, não tiver pelo menos aí uns 2 mil votos, tá? Mas a matemática fala que ele pode ter 800. Imagina que você conseguiu aí, sei lá, 10 caras de 800. Então você fez 8 mil votos. Maneiro. Na prática não acontece. Exato. Tá? Na prática não acontece. Mas vamos lá, vamos supor, tá? Aí aqui, ó, eu fiz aqui uma atenção, né? Ah, tá. Comentei isso. Aí vamos supor que o PP, partido PP, fez 2 vagas, né? Fez 16 mil votos. Fez 2 vagas. O PT lá fez uma, o PL, o PR lá fez 2. Então, direta, vaga direta, atingiu 8 mil votos, ou 16. E aí 10 partidos, 10 vagas foram divididas entre esses partidos que fizeram direto. Quer dizer, então 10 vagas foram divididas porque alguns partidos atingiram o coeficiente eleitoral ou o dobro dele. Perfeito. Tá. Mas aí você vai falar, pô, Daniel, mas em Volta Redonda tem 21 vagas, e essas outras 11 vagas, como é que elas serão divididas? Já começa a recontagem, né? A gente chama de maior média. Como é que funciona isso? O PP, que já fez 2 direto e fez 18 mil votos, a terceira vaga dele aqui para disputar, ele vai dividir por 3. Aí 18 por 3, ele tem aqui a média agora para a terceira vaga de 6 mil votos. Mas a legislação diz que para a vaga de sobra, você não precisa ter atingido 100%. Você pode ter atingido até 80% do coeficiente eleitoral. Então, 6.400 votos. Daniel, então o que você está dizendo? Estou dizendo que o PP, que nessa divisão aqui está com 6 mil votos dividido por 3, ele vai ter que esperar alguém aqui que fez 6.400 votos primeiro. E quem foi esse partido? Vou dar um exemplo, tá? Foi o MDB. Nossa, Daniel, então o MDB fez, então ele fez o primeiro candidato agora porque tem 10 vagas. Mas esse camarada agora, mais votado dele, não pode ter 10% igual na vaga direta. Ele tem que ter 20% do coeficiente eleitoral. Ele tem que ter agora 1.600 votos. Caramba. É complexo. Por isso, inclusive, eu vou deixar meu telefone aí para quem quiser depois entrar em contato. É complexo. Daniel, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte para você. A regra do jogo mudou. Quem atinge até 80% tem direito a concorrer à vaga. Mas o camarada nessa disputa aqui vai ter que ter 20% coeficiente eleitoral. Daniel, mas se o cara, e se nenhum partido tiver um cara isso aí. que 1.600 votos, a legislação fala que a eleição passará a ser dos mais votados. Entendi. Então aí começa a contagem dos mais votados mesmo. Aí começa a fazer... Mas, por enquanto, é dos mais votados entre os que atingiram 80% ou 100%. Porém, Zé Augusto Aras, procurador da República, e outros grandes pensadores já entraram com recurso especial para modificar isso. Por enquanto é essa a regra. Como é que eles querem a regra? Que os mais votados seja de quem fez só 1.600 votos no partido e o cara tem os 1.600 votos, até quem teve a maior votação. Essa galera quer que realmente seja a eleição dos mais votados. É isso aí. Não só de quem atingiu 100% ou 80%. Ô, Daniel, eu vou te sugerir uma coisa, porque provavelmente hoje o pessoal vai passar a te seguir para pegar dica disso, Sim. viu? Depois cria lá uma publicação no seu Instagram explicando principalmente essa questão do prazo, né? Que tem até outubro para essa mudança, para a galera salvar e deixar fixado para recordar depois. Vou deixar. Então, assim, o que você passa a perceber? Que ficou uma eleição muito difícil, Márcio. Não é uma eleição... Mas só respondendo aqui,
Eu acho que para a gente responder o Sérgio de uma forma deficiente, Sérgio, o partido, igual o Daniel falou, o partido antes recolhia pessoas de 150, 200 votos. Agora, ele vai começar a olhar para pessoas dentro desse exemplo que o Daniel deu, de 800 votos para cima, né? Então, tem uma média lá no alto para você poder, não é o número exato, mas é uma média para você estudar. Hoje o Eldorado é 1.600 votos. E eu te explico por quê. Porque se você pegar as últimas eleições, você vai perceber que se fosse trazendo para hoje, quem atingiu, o número de pessoas que atingiram 1.600 votos estariam dentro. Primeiro, porque num partido onde você só tem 22 candidatos, você não vai ter o puxador de voto, né, que é o que vai ser eleito na forma direta, por mais que ele possa ser eleito até com 800 votos, mas ele não vai ter menos de 2.000 votos. E sempre tem as vagas de sobra, isso é histórico, tá? Não tem como correr, você tem 11 vagas de sobra. Essas vagas vão ser distribuídas para quem tem igual ou acima de 20%. Então hoje é uma eleição de 1.600 votos. Ah, Daniel, mas então isso quer dizer que se eu tiver 1.500 eu não vou entrar? Não, não estou dizendo isso porque eu acabei de dizer. Se ninguém atingir isso, vira a eleição dos mais votados. E aí é uma escalinha. Mas vai ser muito perto. Se você pegar as eleições, tem sites aí que dão dicas, né? Dicas não, que dão números. Você vai perceber que a eleição em Volta Redonda vai ser isso aí. 1.520, 1.540. Então, assim, mira em 1.600. Perfeito. E não vai ficar fora. Aí vem aquela pergunta. Agora eu sou dono do partido, tá? Eu, historicamente, monto o meu partido para me eleger. Trago aquele monte de candidato de menor votação para me eleger. Será que hoje eu vou conseguir manter essa galera no meu partido com um discurso que eles vão ganhar com 800, 900 votos? Não vai. Não. Porque hoje não elege mais. Então, assim, a chance de eu montar um partido, Márcio, e não atingir o número de 8.000 ou a 6.400 votos é muito grande. A chance de você não fazer... Então, assim, a chance de você ficar fora do jogo é muito grande. Então, Daniel, por que o blocão? Não é suicídio? Não. Porque por mais que o blocão faça só 2 direto, quem atingir ali 1.600 possivelmente vai estar dentro depois na vaga de sobra. Ó, eu estou com um site aqui aberto, estou tentando achar aqui a votação de vereadores, né? Isso. Então aqui, eu estou olhando aqui só os mais votados de Volta Redonda, né? Então a gente começa lá com 3.100 e vai baixando, né? Chato. E a gente tem lá 2.000 e tanto. A gente tem uma lista aí de igual 5, 10, 15 nomes até 1.560. Você entendeu a lógica do que eu estou Sim. falando? 1.600 é eleitorado. Por quê? Porque por mais que a eleição vá ter que passar para os mais votados, porque na sobra geralmente não tira 20%, você está ali na primeira posição para entrar. 1.590, 1.580. E a pergunta aqui do Edmilson, que ele fala, o voto do prefeito soma para o quociente eleitoral do partido? Não. Não soma, não. Não soma. O que acontece é o famoso voto de legenda. O que é o voto de legenda? O cidadão vai votar e ele vai votar... Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Não, vamos botar 13, porque eu ia falar 22. Vou falar no 13. Aí ele vai lá, vai votar no prefeito do PT. 13. Só que na hora de votar para vereador, ele votou errado. Ele apertou 13 também. Esse voto vai para onde? Para a legenda daquele partido. Aí sim, aí ele soma no quociente eleitoral, no número de votos daquele partido. Tá? É por isso, porque votaram errado e votaram na legenda de vez de votar no candidato, entendeu? Show de bola. É o que acontece na prática. Eu acho que vou ter que contratar o Daniel mesmo, hein? Não, mas só antes da gente começar da continuidade. Deixa eu só te falar, Exatamente. sempre foi uma dúvida minha e de alguns amigos no passado, e de tanto esclarecer a gente aprende. Porque a gente fala assim, Daniel, mas como é que funciona? Poxa, o cara entrou, teve lá 20% do coeficiente eleitoral, 1.600 votos, ele é candidato. Aí, infelizmente, ele infartou e morreu. Ou ele foi preso, ou o Ministério Público suspendeu ele por alguns dias. O suplente tem que ter tido também
o mesmo, a mesma porcentagem de voto dele, 20% coeficiente eleitoral? Não. Para suplente, não. Se ele for o primeiro suplente com 10 votos, ele vai entrar. Entendi. Entendeu? Boa. Essa vaga para o suplente não conta. Isso é só para a primeira vaga, entendeu? Porque depois a vaga vira do partido. Historicamente, a vaga não é de candidato, é de partido. Do partido, Senão, né? ele passar para outro partido e estaria fora da regra do direito partidário, entendeu? Ó, inclusive, agora saindo um pouco aqui do tema específico, mais dentro da questão dos partidos, é muito importante quem vai concorrer, tá? E tá agora ainda no processo de escolher partido, definir bem essa questão partidária, fazendo todas as análises possíveis. Seja análise quanto aos números que o Daniel está falando aqui agora, ver como o partido se porta, como se portou nas últimas eleições, os candidatos que tem, quem são os cabeças, como que ele trabalha, e também entendendo quais são as bandeiras do partido, a ideologia do partido, se combina com você, porque para quem não sabe, o partido pode tomar cadeira do vereador e do deputado, né, Daniel? Pode tomar por infidelidade partidária. Fidelidade partidária, é sobre isso que a gente vai falar agora. Você vai para um partido, tá? E o partido ele tem uma linha, né? Ele segue uma linha. E é uma linha estatutária, tá? Tem que estar previsto em estatuto. E num determinado momento, você como candidato, imagina que é um partido, vou dar um exemplo, tá? Que é um partido de ideologia cristã. E você daqui a pouco começa a levantar a bandeira a favor do aborto. O que você está fazendo ali? Uma infidelidade partidária. Esse partido vai entrar com uma ação para tirar essa sua cadeira. A chance disso é gritante. Sem contar que você também, quando ganha uma eleição por um partido, Márcio, você não pode sair desse partido. Só quando no começo do ano, só no começo do ano que você vai concorrer à mesma vaga que você tem, que abre-se o quê? A janela partidária. Ali você pode pular, tá? Fora disso, você tem uma forma de pular, que a legislação eleitoral permite, que é a sua expulsão. O partido ele pode te expulsar sem que ele te tome a cadeira. Daniel, isso acontece porque a política, como o nome diz, é um jogo político. Então, muitas das vezes, você está saindo de um partido e indo para o outro, e um cacique político pede para o outro, poxa, fulano vai sair de lá, exclui ele, porque ele está vindo para o meu, depois quando o meu sair para o seu também, a gente não arruma problema. Ó, então tem. Vamos dar um exemplo aqui prático antes de responder a pergunta do amigo. Ó. Recentemente, o deputado federal Yuri do Paredão foi lembrei agora, ele foi expulso do PL. Sim. Nesse formato que você acabou de falar. Ele foi expulso, não perdeu a cadeira. Até porque, né, se o partido entra com esse pedido, tem que haver uma votação dentro do partido, não é, Daniel? Tem que ter, depende muito do estatuto do partido. Né? Nesse caso, o estatuto ele é muito forte. Sabe? O estatuto tem que estar previsto no estatuto do partido. E assim, lembrando que nós estamos falando de uma justa causa. E no Brasil nós temos uma coisa chamada ampla defesa e contraditório. Não é simplesmente você está expulso e me dá a sua vaga aqui, não. Existe um processo na justiça eleitoral, isso vai ser discutido. Isso não é da noite para o dia também, não, tá? Vai ser ouvido no Ministério Público Eleitoral, a pessoa vai ter o direito de se defender, ou o candidato político vai ter o direito de se defender. O Everton das Placas perguntou assim, qual seria a melhor estratégia para um vereador mediano? Everton, eu vou pedir para você perguntar com mais detalhes do que você está falando de estratégia, o que se é em relação a partido, se é em relação à comunicação, para a gente entender. E vereador mediano também, assim, vamos entender que essa coisa na política, né? A gente eu trato, né, os candidatos como candidato de arrancada. Sim. O cara que está vindo a primeira vez, então ele vai testar o nome dele. E não pense que eu sou muito conhecido. Acontece muito isso, né, Daniel? Muito. A pessoa chega e fala assim, eu sou muito conhecida. Todo mundo sabe quem eu sou. Vou vir vereador. Não é assim. Não é assim mesmo. Quando você coloca seu nome à prova numa eleição, você vem para saber o que as pessoas realmente pensam de você no quesito eleitoral, no quesito político. Você pode ser o melhor padeiro da cidade.
mas não, não é por isso que as pessoas vão achar que você é o melhor vereador. Você pode ser o melhor pintor da cidade, mas para ser o melhor vereador, as pessoas vão ter que confiar em você e confiar na questão Ô, política. Márcio, se a galera quiser saber mais ou menos como funciona, o melhor, isso aí pela experiência, não é nem como advogado não, tá? A gente está na política há muitos anos. O melhor cabo eleitoral, o melhor, o supra-sumo do amor vai te dar em Volta Redonda, por exemplo, cidade pequena, 50 votos. O normal é o camarada te dar 10% do que ele teria de voto. Então você olha para o cara assim e fala, pô, esse cara teria Sim. 200 votos. Então, aquele cabo eleitoral vai te dar aí 20 votos. Qual que é a estratégia que eu faço? Pega um papel, uma caneta e faz o seu enxoval, a lista do seu casamento. Fulano está ali no meu casamento. Você vai precisar hoje, em Volta Redonda, pagar uma eleição de 1.600 votos, ter 160 nomes ali. Porque são aquelas pessoas que pediriam voto para você entre os amigos e a família. Cada um te dando 10 votos em média, você vai chegar aos 1.600 que é necessário. Porque ninguém tem voto sozinho. O Daniel não tem voto sozinho, o Márcio tem voto sozinho, ninguém tem. São essas pessoas que te emprestam o rosto e o CPF. É isso. Então, assim, tem que fazer essa lista. É a estratégia de marketing bíblica. Como é que Jesus falou? Olha, né, na época da organização dele lá, vai separando os homens em 100 e 50. É a mesma coisa. Meu irmão, pega o teu grupo e vai dividindo de 10 em 10 e vai colocando o nome. Ó, essa galera aqui consegue me dar tantos votos. E aí você vai ter uma votação mínima. Se você não estiver passando de 1.600 hoje, você está preparando para a eleição daqui a mais 4 anos, na verdade. Ó, o Everton colocou aqui, ó, relação partidária. Vereador que não foi mais votado, porém cresceu dentro do mandato. Então, é um vereador de mandato, né? O normal, tá? O normal é o seguinte. Eu já entendo que ele está mudando de partido no processo, né? Porque tá mudando de partido. Não, mas ele está dizendo o quê? De votação dessa pessoa? É isso que ele está falando? Acho que ele está falando, ó, colocou aqui, relação partidária. Ele foi um vereador que não foi mais votado, porém cresceu no mandato. Ele quer saber qual a melhor estratégia a partir disso para definir um partido. Mas você tem dois tipos de candidato eleito, né? Você tem aquele que já está no 10º mandato, então ele já está na decrescente. E você tem aquele cara que está no início e possivelmente ele está no acrescente. Às vezes a segunda e a terceira campanha ainda cresce um pouquinho, né, Márcio? Então, assim, tem que é o caso do Everton aí, ó. Eu acho que o caso do Everton ele considera que ele cresceu dentro do mandato, então ele vai poder ter uma votação melhor na próxima eleição. Aí a ideia é você, então, Everton, você ser o cara que fortalece o partido, né? Você, como vereador o vereador de mandato, ele tem voz ativa dentro do partido. Ele pode definir coisas, colocar quem ele acha que vai ou não colaborar com o partido. Ele tem voz ativa, ele tem mandato. Quem tem mandato, a gente fala assim, quem tem cadeira, quem tem mandato tem a caneta. Que manda. Quem tem mandato que manda. Não tem jeito. Deixa eu só tirar aqui, entrou no modelo sono. Vê se pode, uma hora dessa, meu celular entrar no modelo sono, rapaz. Tá dormindo cedo? Eu tento, né? Eu tento. Então, ó, vamos lá. Então, a gente falou aqui da questão partidária. Daniel, agora aqui. A gente estava falando aqui na questão na hora de decidir o partido, né? Então, eu falei sobre analisar as questões que podem te dar problemas, parte de comunicação. Você falou a questão também. Sabe um grande problema político que pode ter nisso? Vou te falar. A galera que está aí procurando partido, possivelmente eles estão recebendo um monte de ligação de cacique político, fala, vem para cá, vem no meu que o meu é melhor, o meu é mais doce. Calma. Porque se vocês têm um trabalho na rede social, se vocês têm um nome, partido não vai faltar para vocês. Então espera começar o ano e ver verdadeiramente como é que vai estar o desenho. E tem um outro desenho que você tem que observar jurídico. Se o partido não fez prestação de conta das últimas campanhas e dos últimos anos, possivelmente ele recebeu uma sentença eleitoral que ele não poderá receber verba partidária. Então você corre o risco de cair num partido que, apesar do cacique lá estar falando que não, nosso partido vai ter 5 milhões, que assim, as cifras são sempre gigantescas, na hora não vai ter nada. E aí sabe o que você vai ter que fazer?
você vai ter que trabalhar com material doado para a campanha de algum candidato a prefeito que talvez você nem simpatize com ele. Então, não fecha agora, não. Não, espera o ano começar. É a dica. Eu vou incrementar a dica do Daniel no seguinte. Seja um produto que as pessoas querem você dentro do partido, né? Seja aí um candidato, um pré-candidato, que os partidos olhem na hora de montar as nominatas, eles vão olhar para você e falar: eu queria esse cara aqui. Porque esse cara, só pela percepção, tá? Isso aí não é nem falando de dados técnicos de pesquisa, não. Mas quando as pessoas que estão montando as nominatas têm a percepção de que você vai trazer votos para ela, geralmente são pessoas experientes que montam nominatas, Sim. você pode ter certeza que você virou um item de desejo dos partidos. Então você está no caminho certo. Bacana você falar isso, Márcio, né? Saindo um pouco do eleitoral, mas... Porque, assim, pode ser que eu tenha jogado um balde de água fria na galera que sonhava em ganhar com 800, 900 votos em Volta Redonda, por exemplo. Mas a gente tem que lembrar que na política você perde ganhando também. Claro. Né? Você com uma votação expressiva de 1.000 votos, mesmo perdendo, você ganha voz para discutir causas da sua igreja, do seu bairro. Você ganha voz com deputados. Você consegue, às vezes, cargo para desenvolver trabalhos dentro de secretarias. Então, assim, se você tem esse sonho, mesmo que você ache que você não vai chegar aos 1.600, mas se você acha que você vai estar na briga, não deixa de vir, não. Vem pro jogo, entendeu? Não quero dizer aqui que tem que se candidatar, não. Aqui, ó, antes da gente responder aqui, deixa eu dar boa noite para todo mundo que está entrando na live aí. A audiência já mudou, a gente saiu, boa noite. Meus amigos de São Paulo aí, o Borlina, jornalista de renome, o Felipe Augusto, grande fotógrafo. Nossos amigos de Volta Redonda aqui, o Kioma, o Rony. Boa noite para a galera aí, ó. Falar para a galera que nós já passamos aí pela questão da modificação da legislação, né? Sobre números. O pessoal depois vai assistir de novo, se não pegou. Inclusive, a gente já está dando 1 hora de live aqui, ainda tem assunto para tratar, hein, Daniel? Tá em casa. A live vai passar. Meu amigo, meu brother Ronaldo aí lá do Rio, ele falou aí deu um bom exemplo aí de político que tem um processo de crescimento bacana, que é o Thiago Pampolha, vice-governador do Rio. Garoto novo, muito bom. Quando eu fui presidente aqui em Volta Redonda do PTC, e ele era o presidente estadual, lá com o Tourinho, né? Ele era indicado do Tourinho, ele foi deputado. Aí eu tive lá fazendo uma visita. Pô, o grupo dele é animado, a galera da Baixada ali, sabe? Ó, o Filipão lá de Diadema perguntou: boa noite, na sua opinião, qual o pior erro e que jamais um candidato, principalmente marinheiro de primeira viagem, não pode cometer? Deixa eu responder essa primeiro, que eu tenho 3 na minha cabeça, assim, que são... Eu sempre falo isso, depois o Daniel complementa. 3 erros, tá, Filipão? 3 erros que o candidato de primeira viagem não pode cometer. Primeiro, acreditar no canto da sereia. Não acredite em quem tenta te iludir. Tenha o pé no chão, firme. E quando eu digo não acredite em quem tenta te iludir, é isso que o Daniel falou. Um partido vai chegar para você e vai falar assim: a gente vai ter 10 milhões de fundo partidário. Não conte com isso. Não vai ter. Conte com as suas próprias pernas e com o seu trabalho. O que vier é lucro, né? Segundo, não ache que as pessoas vão votar em você simplesmente porque você é candidato. Trabalhe a sua comunicação, trabalhe a sua autoridade e crie aí mecanismos estratégicos para as pessoas confiarem em você até votar. Faça todo o processo, sensibilizar, mobilizar e motivar as pessoas. E por último, que é o terceiro, não peça voto antes da hora. Não caia na besteira de pedir voto antes do período eleitoral. Não acho que porque vai entrar em janeiro do ano que vem já pode pedir voto. Não pode. Tem que esperar a hora certa. Além de não poder, você ainda ganha antipatia da população, né? Ninguém quer que ninguém grite que eu sou candidato, eu sou político. Geralmente a população não gosta, né? Não gosta. Isso aí é comprovado, é pesquisa. Tem bastante dados sobre isso na internet. Que você pode ver como que as pessoas passam a tratar as pessoas após o momento que elas falam que são candidatos ou o momento que elas falam que pedem um voto, né? E outra coisa, é o que eu falei ontem na live com a Rebeca. Quando a gente tem uma oposição, que a oposição está trabalhando para ela, né? A oposição está trabalhando lá para fazer as coisas dela, ela não está focada em você, ok, parabéns, viva bem. Quando você pega uma oposição que além de estar trabalhando, ela está de olho em você, ela pega esse erro, que é pedir voto
antes da hora, porque ainda vai tomar um ferro jurídico ainda. E assim, é uma estratégia de alguns partidos, de alguns raposas velhas da política, ela te enche de ação, de reclamação. Para quê? Para que você não tenha cabeça para pedir voto depois. Você fica tão preocupado com a parte jurídica, achando que vai dar um problema que te tira do foco. Judicializar a eleição é uma característica de algumas campanhas. Então, se você deixar na reta, vai acontecer. Tá? É isso. E outra coisa que você falou também, né? Não esqueceu o tripé, lembra no início? O marqueteiro do lado, do lado, contador do lado. Daniel, mas eu não tenho dinheiro, mas você tem cabeça, massa cefálica, você é inteligente. O que você vai fazer? Você vai chamar um bom marqueteiro, um bom advogado e uma boa contadora, ou pelo menos mediano, vai falar assim, olha só, eu não tenho como lhe pagar, mas eu tenho chance de ganhar. Você quer no futuro estar na minha equipe? Abraça o meu projeto. Olha só, o melhor que você pague, tá? Estou sendo sincero. Por que é o melhor que você pague? Porque depois você não deve nada para ninguém, depois você monta o seu mandato do jeito que você quiser. Mas se você não tem, anda com quem sabe, pô, anda com águia. Não, e outra coisa, a gente também falou sobre isso ontem, é o seguinte, muita gente às vezes não tem realmente recurso que deveria para pagar profissionais que estão, que fazem que dão todo o apoio, todo o aparato e te deixam confortável, né? Quem trabalha do outro lado aqui, por exemplo, a minha função além de fazer tudo para você ganhar uma eleição, é te deixar tranquilo, né? Quando eu falo com o candidato, é deixar sua cabeça tranquila. Por quê? Na hora que chegar o período eleitoral, o candidato não tem que ficar se preocupando. Será que vou ter post hoje? O que será que minha equipe vai postar? Qual será o assunto que vai ser tratado? Como será que estão as respostas no Facebook? Não. Um profissional de comunicação, ele toma conta disso, para que o candidato cuide apenas da candidatura dele. E aí, o que a gente oferece, né? Digamos que você queira um apoio jurídico, você tem um advogado na tua equipe que não entende necessariamente de tudo, mas é um cara que pode ser treinado. E você pega as mentorias, as consultorias, porque os profissionais vão lá e capacitam a sua equipe. A verdade é que o direito eleitoral, ele é um direito que você aprende com o carro andando, tá? Você troca pneu com o carro andando. Historicamente, o direito eleitoral ele é um nitorrinco, né? Você tem um direito de competência federal, mas é uma justiça especializada, desenvolvida por um juiz estadual que usa um prédio municipal. Então, Olha aí. é tudo maluco. Até ano passado, o direito eleitoral ele nem estava presente na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso aí é uma notícia que eu quero dar para os jovens advogados, para os estudantes de direito. Agora, ó, direito eleitoral também é matéria de prova da OAB. Então, assim, o direito eleitoral ele tá começando agora. Então, se você pegar um advogado que tenha boa vontade, mesmo que ele não seja um especialista em direito eleitoral, ele vai conseguir te ajudar, mas ele tem que ter boa vontade e responsabilidade. Por exemplo, o direito eleitoral, você quando tem que responder uma citação na justiça comum, são 15 dias úteis, né? Não conta sábado e domingo. Então, pô, aquilo vai levar quase 30. Na justiça eleitoral, não. Chegou uma citação, uma notificação para você, você tem 3 dias para responder, contando o primeiro dia, contando o último e contando o final de semana. Se você dormir, filho, acabou. Já era. Então, acabou. Agora, Daniel, vamos lá para o próximo tópico aqui. Em relação à pré-candidatura, que é o momento que a gente está vivendo agora, né? Você, dentro da esfera que a gente está falando, dentro da esfera partidária, partidos que já começam a procurar candidatos, pessoas que também já estão nos partidos, quais dicas que você daria para a galera que está assistindo a gente e está nesse processo? A primeira dica, você vai jogar banco imobiliário. O que você tem que aprender? A regra do jogo. Perfeito. Entender a regra do jogo. Eu não posso simplesmente sentar com meia dúzia de cacique que estão na política há 40 anos e ouvir, sem entender a regra do jogo. Quando eles escutam o que nós estamos falando aqui, né, que a gente vem aqui de forma graciosa, gratuita, abrir o coração e contar a verdade, abrir os ouvidos. Quando eu digo o seguinte, olha, ninguém vai ganhar uma eleição hoje se não chegar coladinho a 1.600 votos, não adianta o cara falar para você que ele, por exemplo, o nosso atual prefeito elegeu duas pessoas com 800 a 900 votos na última eleição.
Imagina que hoje alguém senta lá com ele e fala, olha o que, que eu sou capaz de fazer. A regra mudou, amigo. Não pode mais, não cabe mais. Então você tem que conhecer a regra do jogo. Se você não é capaz, se você não tem talvez um conhecimento, vamos falar assim, né? Você é ignorante, que você ignora esse assunto, procura quem conhece. Sabe? Porque tem uma regra acontecendo. Por exemplo, usei o meu slogan de campanha, de pré-campanha. Durante a campanha eu não posso usar. Você tem que conhecer essa regra do jogo. Então, assim, a primeira coisa é conhecer a regra do jogo. Como é que você conhece a regra do jogo? Pesquisando e perguntando. Pergunta. Márcio, o que, que você acha? Daniel, o que, que você acha? Gente, eu não ligo de dar resposta. Eu não cobro consultoria para dar respostas desse tipo. O que eu cobro depois, obviamente, como você também cobra, Márcio, é quando a gente é contratado para desenvolver a campanha. Mas para tirar a dúvida, não. Então procure pessoas que sabem, procura saber a regra do jogo, porque ela mudou. A regra mudou mesmo. E dando corpo também para o que o Daniel está falando, procure nesse momento lugares, situações que você vai poder expandir seu nível de conhecimento. Eu vou fazer até um merchan aqui. Por exemplo, dia 19 de agosto, eu vou dar um curso aqui, um treinamento em Volta Redonda de um dia inteiro, só para falar sobre pré-campanha. Lá a gente vai falar sobre tudo isso que o Daniel estava acabando de falar, assim, entendimento do processo. Eu vou trazer um processo um processo prático para o pessoal fazer, que é o porquê sou candidato, Maneiro. que muitas vezes as pessoas falam, eu quero entrar para política, mas não faz ideia do porquê, nem como, não tem um propósito. Então a gente vai fazer lá uma parte para responder isso, falar sobre aspectos de pré-campanha, rede social, metodologia de pré-campanha, o que você tem que se preocupar nesse momento. Então, assim, é uma oportunidade, vai ser um curso presencial o dia inteiro, Muito bacana. para você fazer isso que o Daniel acabou de falar. Sair, às vezes, dessa inércia de não saber nem o que você está falando, nem o que você está tratando, e para você acabar depois caindo naqueles 3 pontos que eu falei, né? Aí você vai sentar com alguém que vai te prometer 50 milhões de fundo partidário, aí você vai falar, é nesse que eu vou. E depois, toma. Vai pegar um partido, não, aqui eu tô bem, aqui eu tô tranquilo. Toma. Vai pegar alguém que vai olhar no fundo do seu olho e vai falar assim, você é um cara conhecido, vai estourar 1.000 votos. Aí vai ter 100 votos, vai ficar frustrado, nunca mais vai querer saber de política. Essa história eu já conheço. Que a urna estava roubada, que tinha esquema na urna. Essa história aí, principalmente de você criar uma expectativa, né? Eu vou ter 2.000, 1.500 votos tranquilo. Cara, eu sempre pergunto para a pessoa assim, e eu sou muito sério quando eu vou fazer entrevista de profundidade e quando eu vou ter uma conversa com o candidato que eu vou atender. Aí o cara fala, olha dentro do meu olho e fala, eu tenho propensão de ter mais de 1.200 votos. Eu pergunto para ele, de onde você tirou isso? Acontece. Você fez pesquisa? Já tem algum dado? Seu nome está sendo falado em alguma pesquisa? Ele, não, porque as pessoas falam. Eu falo, meu amigo, não tira dado do universo, cara. Não pensa assim. Primeiro que você já começa no processo político achando que está eleito. Você vai trabalhar 2 vezes menos. Você já vai começar cansado. Falou, né? Vai trabalhar 2 vezes menos. Às vezes você vai falar assim, olha, estou dando minha imersão, eu estou dando um curso, eu vou falar de jurídico, de marketing. Aí o cara pergunta para você, quanto que é esse dia todo? Vai ser um exemplo, tá? R$ 400 por pré-candidato. Aí o cara fala, tá caro. Cara, caro é você ficar 4 anos num projeto, colocar dinheiro, envolver sua família, seu emocional e perder por falta de estratégia. É isso que é caro. E tá barato o treinamento, tá? Tá barato? Você põe 2 pizzas, R$ 100 só. Tá dado. R$ 100, o dia inteiro de treinamento. O cara depois sair dali e dar aula para quem chamar ele para sentar no partido para E conversar. não, hein? Não esquecer network. Network. Eu sou advogado eleitor, eu sou advogado trabalhista, também especialista em direito do trabalho. Sempre que posso, eu vou nas especializações da juíza de Volta Redonda, doutora Monique. Porque além dela ser uma excelente professora, eu faço network com pessoas do direito, com pessoas da minha área, com uma grande juíza. Então, assim, tá no momento desse que você vai fazer é fundamental. Você sabe disso que eu já tive em alguns, né, dos seus lá participando. Então fica aí o convite. Quem quiser participar vai ser maravilhoso. E, Daniel, deixa eu ver aqui como é que tá a nossa pauta, porque a gente já deu 1 hora de live, 1 hora e 10 de live aqui, ó. Faltou a gente falar alguma coisa?
Faltou você dar alguma dica pro pessoal? Não, eu acho que assim, eu já tenho uma conclusão, mas assim, vou até falar sobre a conclusão. Eu acho que vai ser as eleições, vou finalizar, né? Um achismo, mas baseado em números, né? Em estatística, vai ser a eleição dos blocões, tá? Eu acredito que o prefeito, o deputado que está lá trabalhando hoje para ele, e alguns caciques de Volta Redonda, por exemplo, estou falando de Volta Redonda, mas sabe que tem Barra Mansa, tem toda a cidade. Eles, cada um estão se unindo e vão lançar vários candidatos com possibilidade de ganhar a eleição no mesmo partido. Porque não vale a pena mais você abrir para fazer. Hoje eles vão botar todos no mesmo partido para fazer tipo 2, 3 vagas direto e o restante entrar, que atinge 1.600 votos, entrar no quê? Na vaga de sobra dos 20%. Por quê? Porque se eles montarem, o efeito vai ser o mesmo se eles montarem um blocão ou se eles montarem 5 partidos. A diferença é que quando eles montarem 5 partidos, eles vão ter um custo financeiro de 5 partidos. E montando um blocão, eles elegem quem eles querem eleger. É o que me parece que vai acontecer e não tem nem como criticar muito isso, não. E eu até daria essa orientação. Porque imagina que você é um candidato que monta partido e você gasta em média 200 mil na montagem desse partido. Você vai deixar de investir 200 mil na montagem de partido e vai investir para que você possa atingir não menos de 1.600 votos. Então, assim, acredito muito na eleição do blocão, tá? Muito, muito mesmo. É isso. Vamos ficar atento. Lembrando que tem até o dia 5 de outubro, né? Isso aí. Para poder votar essas novas regras. 5 de setembro. 5 de Perdão. setembro, para votar essas novas regras. Tendo essa mudança. Se tiver Aí, pena para falar aqui, porque aí vai ter isso que eu ia mudança. falar agora. Se passar, a gente tem que fazer uma nova live para Vão poder atualizar o pessoal. ter várias micro mudanças que não vale a pena a gente falar agora porque vai confundir, entendeu? É isso. Vamos ficar A atentos. única coisa que eu quero voltar para falar aqui, vou voltar, e depois que houver o julgamento desse recurso especial, para ver se em ninguém na sobra atingindo 1.600 votos, entram os mais votados. Se vão ser os mais votados, como está hoje, que é quem atingiu a 180%, ou se vai ser de todo mundo. Por quê? Rapidinho, só para acabar. Imagina você que eles decidem o seguinte, não, são os mais votados de quem fez 2.000 votos ou de quem fez os 8.000 votos. Você sabe o que pode acontecer? Imagina que você é um candidato, lobo solitário, mas tem 2.000 votos. Você vai pegar uma amiga sua, você é candidato, sua também. Vem vocês dois. Porque a chance de você ter uma eleição de um partido com 2 candidatos só é gigantesca, cara. É isso aí. Você mudou a história do negócio. Então, assim, ainda não está assim, mas tem um recurso especial com grandes pensadores discutindo. Se isso for decidido em até 5, mesmo prazo, tá? Em até 5 de setembro de 2023, muda a regra e a gente volta para conversar sobre isso. Então fica combinado aqui. Eu e o Daniel, a gente vai ter um novo encontro marcado para a gente falar depois do 5 de setembro o que vai acontecer nas mudanças das regras eleitorais. Daniel, muito obrigado por ter participado da live, tá? Valeu, você trouxe muito conhecimento para mim, para todo mundo que acompanhou. Obrigado ao pessoal que acompanhou. E foi muito legal, muito bacana, viu? Irmão, muito obrigado. Sabe que eu tenho um carinho por você, fora do normal, e tenho admiração demais por você, muito grande mesmo. Obrigado pela oportunidade. E assim, os meus amigos que vierem assistir ao longo dos dias aí, pedir para curtir a sua página, porque vão ganhar muito. Obrigado. Só reforçar o convite. Ó, a gente teve a Rebeca ontem, Daniel hoje. Amanhã tem o Dr. Júlio Nogueira. Júlio é fera. Tá? É fera daqui da cidade também. O MDB, que eu chamava ele no passado, quando ele foi advogado do MDB lá atrás. Então, vamos ter o Dr. Júlio Nogueira, que vai falar com a gente também sobre aspectos aqui mais profundos no direito, né? O Daniel, hoje a gente trouxe muito profundo essa questão partidária. O Dr. Júlio vai falar de aspectos mais amplos. E na quinta-feira a gente vai ter o Anderson Godin, que também vai falar sobre contabilidade. O Anderson também é um cara da capital e é um cara que aí atende partidos tem muito tempo. Inclusive, ele brincou comigo no dia que a gente estava falando por telefone. Aí ele falou, Márcio, e pode ficar tranquilo, viu, cara, que comigo não tem nada de polarização, não. Se a galera da esquerda entrar, eu falo. Se a galera da direita entrar, eu falo, porque eu atendo todo mundo, cara. Atendo o PSOL, atendo o PT, atendo o PL. Aqui a gente é bom em contabilidade. Eu falei, então tá bom. Então, perfeito que é isso. É isso aí. Tá bom? Então acompanha aí.
Mais uma vez, obrigado. Obrigado quem ficou até agora. E a gente se encontra amanhã, mesmo horário, 20 horas. Valeu, boa noite. Valeu.